Começa agora na Vibe Mundial, programa A Bruxa Tá Solta. Falando sobre terapias integrativas, complementares, holísticas e alternativas. A Bruxa Tá Solta, com a terapeuta e bruxa Daniela Pascoal. Boa tarde! Hoje nós vamos falar de um tema tão especial, gente. Limpando vidas passadas, memórias que você carrega e nem sabe. Vou pedir para o meu auxiliar técnico, Leandro. Acho que não entrou a live. Agora entrou a live do Instagram. Vamos começar ao vivo e a cores aqui pela Vibe Mundial. Também pelo YouTube da Vibe Mundial e tentando pelo Instagram da Bruma Magias, que daqui a pouco entra aí, tá bom? Pessoal, vamos falar sobre... Eu separei esse tema porque muita gente me pediu e falo para vocês, deixem aí na minha DM, no @BrumaMagia, sugestões de temas que vocês queiram que eu trago aqui para vocês. Eu trago muito feliz, vocês sabem disso, tá? Então, eu fiz uma pauta bem longa, nós temos 2 blocos agora no nosso programa. No segundo bloco, vamos fazer uma prática disso tudo. Eu vou propor exercícios aqui para a gente ativar memórias de vida passada, com consciência e responsabilidade, claro. E também vamos fazer um exercício para limpar essas memórias, as memórias que são negativas de vidas passadas, tá bom? Agora tá tudo ok, na live do Instagram também, vamos nós. Bom, nós vivemos conectados a um universo de experiências muito mais vasto do que a consciência imediata, do que a gente tem de consciência atual. A gente consegue perceber energias sutis, a gente tem ideia dessas energias sutis e cada pessoa é como um livro vivo, com as suas memórias, com as páginas aí que a gente vai criando ao longo das nossas vidas. Muitas vezes em memórias adormecidas, porque nos preservam. Não saber sobre vidas passadas, muita gente fala que é como se a gente estivesse aprisionado, né? Como se fosse um campo de aprisionamento, mas na verdade, não saber sobre vidas passadas faz com que a gente consiga ter uma palavrinha mágica no nosso coração, que é perdão. Eu sempre pergunto, né? Eu sempre falo para as pessoas, tá, você vai lá fuçar em vidas passadas, você tem preparo para isso? Para saber, para ter uma notícia, de repente, que numa vida passada, o teu pai, que você ama incondicionalmente nessa, foi um algoz, foi alguém que te matou. Como você vai olhar teu pai a partir dessa informação? Por isso que a gente vem sem essa memória, exatamente para a gente poder adquirir a virtude do perdão. Mas saber sobre elas, em alguns casos, vai ajudar a gente no nosso caminho para moldar algumas atitudes, para tirar medos, traumas, que às vezes a gente não sabe explicar de onde que vem, sensações. Também para nós vai ajudar no sentido de refazer relacionamentos, harmonizar nossa vida afetiva, familiar. Muitas vezes você não tem ideia de situações que acontecem e até doenças que carregamos sim, que são de processos kármicos, sem saber exatamente de onde vem, porque elas começaram. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, se transforma num processo profundo, libertador e espiritualmente falando, vai transformar sim radicalmente a nossa vida presente. A realidade das vidas passadas, elas vêm desde as antigas civilizações. Então, quando a gente se remete lá aos egípcios, aos celtas, aos hindus, a gente tem uma consciência, aos tibetanos, na Grécia Antiga mesmo, se falava sobre vida após a morte. Tanto é que esses povos, eles tinham sempre um local para onde as almas iam. Seja na cultura celta, que o Awen permanecia para eles como um local onde, quando nós desencarnamos, é um grande caldeirão onde a gente se mistura e depois volta a reencarnar. Seja na cultura egípcia, que a gente tem, né, uma passagem onde a gente passa por diversos deuses, onde a gente faz o encontro com Osíris para fazer um julgamento final aí, para ter direito à vida eterna. Por isso que era tão comum para os faraós. Mal o faraó nascia, já era construído o túmulo dele, porque eles viviam aqui para pensar sobre o outro mundo. Era como, na concepção egípcia, era como se aqui fosse a morte, não lá. Lá era a vida. Então, eles viviam aqui para guardar tudo que eles poderiam levar para uma vida eterna. Seja na consciência hindu, que dentro do hinduísmo a gente tem
tantos conceitos como Dharma, Karma, e o próprio criador, né, no hinduísmo, Vishnu, passa por diversas vidas, ele reencarna como Krishna, como Buda. Então, a gente tem nessas culturas antigas essa visão sobre outras vidas ou vida passada. A ideia, ela traz para a gente, a ideia da existência dessas vidas anteriores, traz para a gente uma integração da visão do mundo espiritual, que essas crenças antigas traziam e que depois começou, né, lá na França, mas ser levantada por Kardec, e hoje em dia nós trazemos em tantas outras culturas, formas espirituais, religiosidades. A alma, segundo essas tradições antigas, ela é eterna e ela vai percorrer múltiplas jornadas, aprendendo mesmo com amadurecimento, a evoluir, a se curar através desse tempo. Por mais que a nossa mente racional tenha a tendência a operar dentro dos limites desse tempo linear, a alma se expressa de forma multidimensional. Por que eu falo isso? A gente percebe isso muito em fenômenos que acontecem. Outro dia eu estava na internet vendo uma menininha que ela conta de onde ela veio, e ela tem coisa assim, de 3, 4 anos de idade. A menina não tem um conhecimento cultural ainda, pela inexperiência de 3, 4 anos de idade, para descrever coisas como ela descreve. Ela descreve assim, ó, o local de onde ela veio, com detalhes, e ela nunca esteve nesse local. Ah, mas ela pode ter pego uma imagem, né, um Google, alguma coisa que ela pegou uma imagem para poder ter isso. Não. Segundo a mãe dela, é uma coisa que desde que ela começou a falar, ela já começa a descrever. Ela fala quem foi a mãe dela, como a mãe dela era, como era o pai dela. Ela conta para a família. Então, isso é uma memória que está ali. Que quando ela reencarnou, por algum motivo, ela teve o direito a ter acesso. E a gente já vai chegar e entender o porquê disso. Porque algumas pessoas têm realmente esses resgates de memória instantâneos, logo que reencarna, ou ao longo da vida, em flashes, sem ter tido nenhum propósito de um exercício, de uma meditação, de uma hipnose, de alguma coisa que levou para ela ativar essa memória. Alguma expansão do terceiro olho e, de repente, ela tem esses flashes. Nós já vamos falar a respeito, tá? Bom, isso significa que mesmo que a gente não se lembre conscientemente, a gente carrega no nosso campo energético, sim, impressões emocionais, crenças, contratos que ficaram, sempre falo isso sobre revogação de votos aqui, traumas, dons que foram oriundos de outras existências. Então, já aconteceu também de vocês verem crianças que tocam piano como virtuosos e nunca estudaram? Da onde eles tiram isso? Da onde eles sabem isso? Ah, é ouvido pleno. Até pode ser ouvido pleno. Mas a criança senta num piano e, para quem tem um pouco de conhecimento musical, sabe que ali a gente tem um instrumento muito completo. Não é à toa que os maestros todos tocam piano. Então, assim, é um instrumento que não é do dia para a noite que você pode se atrever ali a tentar e aprender sozinho. É muito difícil ser autodidata nessas questões voltadas para um instrumento tão complexo. E você vê a criança sentado. O Mozart mesmo tem a história dele. Ele, com 4 anos, ele senta, né? O virtuoso, o musicista alemão, Mozart, ele sentava no piano, criança, e tocava e criava áreas enormes, criava concertos enormes ali, sem ninguém ter ensinado, sem nunca ele ter estudado. Claro que daí o pai dele, quando viu aquela potência que ele tinha, encaminhou, porque nessa época era uma coisa refinada você fazer parte, até parte da corte, um musicista que tinha um talento, um dom como ele teve. Então, são situações que você fala, da onde traz isso? Da onde vem esse conhecimento? Por que eu não sento no piano e mal sei tocar a tecla, né? Não tenho capacidade de tocar com os 2 dedinhos, né? Parece quem digitava antigamente ou quem datilografava, como eu, com os 2 dedinhos. Portanto, são coisas que vêm de memória, que ficaram ali. Mas como que as vidas passadas influenciam na vida atual? Vamos lá. Relacionamentos kármicos que a gente pode ter e sensação muito forte. Às vezes tem pessoa que você conhece e você fala assim, e isso não só no relacionamento afetivo, você fala, eu te conheço de algum lugar. Eu sinto que a gente já se conhece. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de fazer uma amizade e parece que vocês são amigos há muitos anos e você acabou de conhecer a pessoa faz um mês?
Da onde vem esse bem-querer? Ou até a antipatia. É um ranço que você carrega para a pessoa gratuitamente, você não sabe de onde que vem. E aí, quando você vai fuçar isso aí, pode ser, sim, uma memória de vida passada. Pode ter uma experiência anterior muito positiva ou muito negativa, que vem de alguma forma para você se reencontrar, para curar, para libertar, para perdoar, se for necessário, e resolver de uma vez. Também tem situações de medos sem explicação. Tem pessoas que às vezes, eu tenho medo de altura, não sei porquê, eu tenho medo de fogo, não sei porquê, eu tenho medo de arma, eu tenho medo de faca. Então, assim, você vai fazer um estudo sobre a vida dessa pessoa e, de repente, ela teve uma morte. Né? Tem pessoas que, assim, não suportam nada aqui no pescoço e você vai ver, de repente, a pessoa morreu por um enforcamento. Então, são situações que podem trazer de trauma, sim, dessas vidas passadas, que tá ali. E a gente vai entender aonde é que nós retemos isso ao longo do programa, aonde a gente guarda esse tipo de memória para poder ativar em algum ponto da nossa vida. Medo sem explicação pode, sim, ter uma situação ali kármica de vidas passadas ou algum trauma que ficou ali impregnado. Dores, doenças psicossomáticas. Tem gente que, por exemplo, nunca bebeu, nunca colocou uma gota de álcool na boca e desenvolve problemas de fígado. E não tem uma alimentação gordurosa, nada, e desenvolve. Da onde vem isso? Será que na outra vida essa pessoa realmente cuidou desse fígado, não bebeu muito e ficou uma memória ali retida no órgão? Porque quando nós desencarnamos, a gente leva, né, todos os campos sutis, todos os nossos corpos. O único que fica é essa casca que a gente usa, que é o corpo físico. Mas todos os registros daquele corpo físico e dos outros que nós tivemos em outras vidas vão para os nossos campos sutis, para os nossos corpos sutis. E ali, o meu fígado, reencarnando ou desencarnando, ele vai estar comigo no meu campo astral. E pode reter uma memória, às vezes, num órgão que você não tratou muito bem em vida passada e ficar para as demais aí uma memória que pode desenvolver uma doença psicossomática, tendo essa manifestação em outras vidas. Padrões de escassez, de autossabotagem, vidas passadas marcadas por votos, que eu já falei em vários programas aqui, voto de pobreza, voto de castidade, voto de submissão, podem trazer sofrimento contínuo em outras vidas. Sofrimento de que você tem gatilhos que você não consegue. Nesses gatilhos, você trabalha, o dinheiro não para. Você sabe que você é uma pessoa legal e, de repente, você não consegue se completar na vida afetiva. O que está acontecendo? Podem ser votos que ficaram mesmo e que trazem pra gente ou um relacionamento tóxico, ou uma situação financeira difícil. É como se o inconsciente estivesse no estado de alerta. E ainda estivesse preso, né, na apometria a gente vê muito isso, nessa personalidade anterior, a compromissos antigos que já não fazem mais sentido nessa vida. Tá bom, na outra vida você foi uma freira, você fez um voto. Nessa vida não, nessa vida você quer ter uma família, ter filhos. Tá bom, você foi um monge beneditino, você não precisava de dinheiro, você fez um voto de pobreza. Nessa vida você tem uma família para sustentar, como que você faz? Você tem filhos. Então, tudo isso pode estar ligado, sim, a esses padrões de escassez e de autossabotagem que a gente fala, predominando numa personalidade que agora se reflete nessa vida, que não foi bem cuidada e que se reflete agora nessa vida. Dons e talentos espontâneos, como eu falei, né? A pessoa às vezes tem facilidade para idiomas. Tem gente que fala línguas sem nunca ter estudado. Da onde veio isso? E não essas línguas malucas que estão falando para aí, os labrachúrias da vida, tá, gente? É idioma mesmo. Fala um inglês, fala um alemão, fala um espanhol. Da onde veio isso? Se a pessoa nunca estudou, não tem descendência, né? Tem alguma coisa que de repente está acontecendo ali e que de alguma maneira está ativando para a pessoa a memória de vida passada e essa facilidade. Ou pessoas que têm muita facilidade num aprendizado específico, tem dom naquele aprendizado específico, tem um talento espontâneo sendo. Essas crianças de hoje, gente, eu brinco que eu falo que elas já vêm chipadas com essa memória toda. E você vê crianças que a gente fala que são gênios, né? Que tem que ir avançado, etc. e tal. Que falam, que discursam, que
que às vezes se tornam até sacerdotes, sacerdotisas, independente da questão religiosa, elas vêm com alguma memória de um sacerdócio que elas tiveram em vidas passadas de alguma maneira. São habilidades latentes do passado. O que são memórias akáshicas? Então, eu falei para vocês que no nosso corpo, né, nos nossos campos sutis, nos nossos corpos sutis, a gente tem memórias que ficam retidas, que são as famosas memórias akáshicas. Esse conceito de memória akáshica vem do hinduísmo. Então, são memórias de vidas passadas que estão registradas nos famosos registros akáshicos, uma espécie de uma biblioteca cósmica. Vou colocar de uma maneira bem didática para vocês, onde todas as nossas experiências de alma estão arquivadas. Existem registros nossos. Tem fichinha nossa lá, de monte. Né? E quando puxa a capivara dessas fichinhas, tá? Todas as nossas experiências de alma estão arquivadas ali de alguma maneira. Cada alma, ela tem seu próprio livro, né? Ela tem seu próprio arquivinho. Eu lembro, no nosso lar, o André Luiz, né, quando ele descreve, e tem no livro e tem no filme essa cena, baseado na obra, né, do Chico, tem essa cena em que ele senta e se depara na frente do computador, e um computador que mostrando imagens. E na verdade era um instrumento tecnológico, e hoje a gente tem consciência que é um computador, mas na época dele ele não tinha, que tinha lá na colônia em que ele estava, não tinha aqui ainda, computadores tão avançados. E aí ele começa a ver as imagens de vidas passadas, como um filme, mesmo acontecendo ali. Entre outras coisas de imagens que ele vê. Então, a gente tem esses arquivos, sim, de alguma forma, em registros akáshicos, que constam todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, todos os nossos aprendizados ao longo das nossas existências. Tudo que é de bom e que é de ruim que a gente fez ali. Por isso que eu falo, a gente pode mentir para todo mundo, menos para esses registros, menos para a gente mesmo. É um registro da nossa consciência, não é a consciência física, não, é a consciência etérica. E ter acesso consciente ou terapêutico a esses registros, por meio de meditações, de leituras, de práticas específicas, é como abrir mesmo uma janela para o autoconhecimento profundo. Muitas dessas técnicas, elas vão trazer para a gente uma cura espiritual, envolvendo um acesso com responsabilidade. O tempo inteiro eu vou falar muito sobre responsabilidade aqui hoje, né? Porque eu não vou fuçar a vida passada por curiosidade. Se eu tenho o benefício do esquecimento, é porque alguma coisa tem que ficar ali até que eu tenha, né, o benefício da lembrança. Então, quando for me permitido, todos nós vamos lembrar ao seu tempo o que tiver que lembrar. Nem tudo tem que ser lembrado. Mas, fuçar por curiosidade, às vezes a gente não tem uma maturidade espiritual para poder discernir o que pode ali, de repente, atrapalhar. O que pode causar para a gente um desvio da nossa conduta, do nosso caminho, dos nossos sentimentos. Por isso que eu falo sobre responsabilidade. Então, esse acesso para identificar a origem dos bloqueios e reprogramar o campo energético, ele tem que ser feito com consciência, com responsabilidade, com terapeutas sérios, com práticas, com pessoas responsáveis para trazer. Tanto é que no segundo bloco, nós vamos fazer práticas que eu trouxe para vocês de uma maneira que não atrapalhe a vida de vocês no que vier de acesso aí de informação. Por que eu falo isso? Eu já experienciei na minha própria família uma situação de uma feira mística, uma vez que tinha há muitos anos, que tinha um oraculista, e uma pessoa da minha família sentou para jogar tarô com essa pessoa. E essa pessoa começou a revelar coisas. E essa moça da minha família, ela não tinha essa maturidade espiritual. Ela deu uma pirada. Ela começou a achar que a pessoa, porque a revelação que foi feita é que uma certa pessoa da família foi um perseguidor dela em vidas passadas. E nessa vida, ela tinha uma relação com essa pessoa que era o sogro dela. Vocês imaginam? E ela se dava muito bem com o sogro. De repente, começou um inferno dentro do núcleo familiar por causa disso. Porque ela olhava e ela foi
buscar realmente o tarólogo, o que ele revelou para ela tinha acontecido. Mas não era o momento dela, não estava preparada para saber. E ela começou assim, fazer da vida familiar um inferno, a ponto dela se separar, de causar uma separação. Então, temos que tomar cuidado. De repente, né, isso pode gerar para a gente mais processos kármicos em vez de dármicos. Não aprendi. Eu desaprendi e ainda compliquei mais ainda. Por isso que ter acesso tem que ter responsabilidade. Os nossos centros energéticos, conhecidos como chakras, né, os nossos meridianos maiores aqui, eles têm memórias akáshicas, sim. A gente traz nesses centros esse armazenamento. E cada um deles, eu trouxe uma curiosidade bem legal. Vou falar de cada um deles hoje para vocês verem que interessante. E cada um deles, por armazenar essas memórias akáshicas, especialmente aquelas ligadas a vivências emocionais, porque a emoção prende no nosso pensamento, né? A emoção ela é retida por imagem, por som, por comida. Às vezes você já não aconteceu com vocês ouvirem uma música, faz tempo que vocês não ouvem. Nossa, essa música, quando eu morava em tal lugar, quando eu estudava em tal lugar, quando eu ia para casa da minha avó, uma comida, nossa, minha avó fazia tal doce. Retém a gente na memória. Nessa vida, por que não vai reter nas outras? A emoção é muito forte. E esses veículos, como a comida, como o som, como a imagem, vão ajudar a gente a reter também, a produzir essas memórias akáshicas. E essas experiências de vidas passadas acabam se revelando através desses centros energéticos de alguma maneira. Cada chakra, ele vibra em uma frequência específica e está ligado a aspectos distintos, sim, da nossa existência, física, emocional, mental, espiritual. Fala-se muito dos chakras em relação à parte física, porque as terapias, principalmente as integrativas e complementares, elas pegam muito na questão de cura de doenças, né? O que você, de repente, somatizou através daquele chakra, desalinhou, que te gerou essa dor nas costas, esse problema no joelho, essa diabetes, né? Esse diabetes. Então, assim, a gente trabalha muito essa questão física para depois complementar para as outras partes emocionais, mentais e espirituais. Só que dentro das terapias holísticas, a gente tem uma visão de que todo chakra ele é um centro de terra, água, fogo, ar e éter. Sendo que terra pega realmente as questões físicas, as questões materiais, água as questões emocionais, ar as questões mentais, fogo as questões espirituais e éter as memórias akáshicas. Aquilo que está ali retido, que a gente não tem consciência, que pode vir a gerar, às vezes, até uma doença física, como nós estamos vendo aqui hoje. Então, essas vibrações registram impressões energéticas, como se fossem esses arquivos de memória sutil. Em termos espirituais, esses registros eles fazem parte do campo akáshico, ou a memória da alma, que guarda tudo o que a gente já experienciou em todas as vidas, inclusive nessa. Bom, vamos dar um exemplo para vocês perceberem como isso aqui é interessante, como é curioso saber. Vamos falar chakra a chakra? Então vamos lá. Vou começar com o chakra raiz, ou chakra básico, que é um retentor de memórias de sobrevivência, traumas de escassez, votos de escassez, aqueles votos de pobreza, eles ficam retidos ali. Exílios, uma pessoa que foi exilada, que teve uma morte violenta, que viveu muito na pobreza, que viveu muito medo da perda financeira, porque às vezes a pessoa foi milionária, mas ela era tão apegada que ela tinha um gatilho de escassez. Ela estava o tempo inteiro em medo de perder aquele dinheiro. Então, por dinheiro, ela fazia qualquer coisa. Gente, hoje em dia a gente vê tanta gente assim, passando igual um trator em cima do outro, por medo do financeiro. No nosso mercado espiritual, gente, hoje, tem tanta gente que está fazendo isso. Atropela o outro para tirar cliente, como se não entendesse que a gente tem missão com as pessoas. Ninguém é nosso. Ninguém. Se o cliente está com você, ele está por um tempo com você. Se o aluno está com você, ele está por um tempo. Se o paciente da terapia está com você, é por um tempo, até você cumprir o que você tem que cumprir de missão. Ele não é seu. Os nossos filhos de sangue não são nossos, eles são do mundo. Que dirá, né, aquele com quem você está ali fazendo uma relação
profissional. Então, esses gatilhos, eles ficam no acesso do chakra básico quase como se fosse um dispositivo eletrônico registrado ali. A gente se auto-chipa. E esse registro que fica ali, ele pode impregnar para você, para outras vidas, para te atrapalhar. E aí você tem desalinhos do chakra básico. Problemas na perna, problema no joelho, nos pés, problemas circulatórios, muita variz. Eu estou falando isso como problema físico mesmo, como terapeuta que pode refletir nessa memória de vida passada, ó. Que coisa séria. Problemas voltados não só à questão material e ao dinheiro, mas no físico mesmo, na nossa saúde física. Pode gerar. Problemas que sejam de ordem genital, por causa da região que fica o chakra básico. Pode refletir ali. Então, essas pessoas em vidas passadas, elas passaram por experiências muito traumáticas. Viveram em tempos de guerra, podem ter desencarnado em guerra, podem ter passado, vivido em região de expiação, onde passaram muita fome, podem ter sido perseguidos, e qualquer tipo de perseguição, uma perseguição religiosa, por exemplo, em vidas passadas. Elas vão ter ativado no chakra básico delas alguma coisa que vai estar em desalinho. No chakra umbilical, nós temos memórias e bloqueios, a culpa, a castração emocional. Então, são pessoas que, em vidas passadas, elas podem ter tido votos de castidade, repressão sexual, em ordens até religiosas mesmo, ou relações abusivas. Podem ter passado por estupros, por relações muito difíceis. Nós vamos fazer agora um intervalinho, voltamos para o segundo bloco, dando exemplos ainda dos outros centros energéticos e falando sobre a limpeza dessas memórias. A Bruxa tá solta, com a terapeuta e bruxa Daniela Pascoal. 95,7 Vibe Mundial. Baixe o aplicativo da rádio que toca a sua vida, disponível para Android e iOS, e ouça nossa programação 24 horas por dia. App da Vibe Mundial FM, o aplicativo da emissora com a vibe mais positiva do mundo. Sonhar é o primeiro passo para ser o que quiser. Quer transformar seu sonho em realidade na Uninove? Vem agora mesmo para uma das melhores universidades particulares do país e transforme sua carreira profissional. São muitas opções de curso com infraestrutura completa esperando por você. Matricule-se agora e ganhe 20 GB de internet, curso de inglês completo, 5 isenções e tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso. Tá esperando o quê? Uninove, seu futuro se conquista no presente. Consulte o regulamento no site. A rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 12:28. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Você já ouviu falar em Cromopet? São os benefícios da cromoterapia para o seu animal de estimação. Esse é um trabalho que eu, Val Capelli, venho desenvolvendo há anos e agora vou compartilhar com você num curso de 3 aulas, com início dia 8 de julho. Aprenda a usar as cores e as suas propriedades terapêuticas em sua casa para os seus amigos de 4 patas. Também a metafísica da saúde da família e dos animais. Será que a doença deles reflete os padrões emocionais da família ou de alguém da casa? O curso será presencial e à distância. Acesse o site cromopet.com, cromopet.com ou ligue 5072-6448. 11 5072-6448. Você sabia que milhares de animais precisam de cuidados veterinários acessíveis? A ONG Canto da Terra realiza um trabalho de medicina integral aos animais, oferecendo desde consultas a cirurgias por um valor simbólico. Entre em nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação pelo Pix CNPJ 24
807-320-0001-16. Repetindo, Pix CNPJ 24-807-320-0001-16. A Rádio Vibe Mundial apoia a causa animal. WhatsApp da Vibe Mundial 94701-9435. Faça parte do nosso grupo. Receba dicas, mensagens, vídeos e participe das promoções da rádio que toca a sua vida. WhatsApp da Vibe Mundial. São Paulo 11 94701-9435. Você sintoniza Vibe Mundial FM 95,7. A rádio que toca a sua vida. A Bruxa tá Solta. Com a terapeuta e bruxa Daniela Pascoal. Voltando aqui na Bruxa Tá Solta e a gente falando hoje sobre limpeza das memórias de vidas passadas. Eu estava falando no primeiro bloco a respeito de alguns conceitos, falei sobre o chakra raiz, sobre o chakra umbilical e vou dar continuidade agora e na sequência nós vamos fazer alguns exercícios para praticar aí esse resgate de memória, essa limpeza de memória necessária. Então, no plexo solar, nós temos memórias que podem ser de poder mal utilizado. Eu estava aqui no intervalinho falando na live no Instagram a respeito de todas essas questões políticas que estão acontecendo no mundo. Então, estamos tendo exemplos do que é um poder mal utilizado. Submissão forçada, autossabotagem. Então, pessoas que passaram por isso em vidas passadas podem ter sido líderes tiranos, podem ter utilizado da servidão, da escravidão, subjugado pessoas, manipulado o poder. Elas trazem, geralmente, ali no plexo delas, que é quem rege todo o nosso sistema digestório, e cada um dos órgãos dessa área do nosso corpo são órgãos que refletem algum tipo de medo. Então, o medo do poder, de perder o poder, pode ser um deles. Essas pessoas podem, trazer resquícios ali de memórias. No chakra cardíaco, são memórias de traumas por perdas, de rejeição, dificuldade em confiar ou até mesmo de amar as pessoas. Em vidas passadas, são pessoas que podem ter perdido entes queridos de uma maneira muito arrancada, esses entes queridos delas, amores proibidos, traições profundas. Fica ali, fica o registrinho nas nossas memórias akáshicas. No chakra laríngeo, são memórias do medo de expressar, de colocar, teve a voz silenciada, pessoas que fizeram votos de silêncio. Geralmente, algumas culturas religiosas antigas tinham essa questão do voto de silêncio. Ou foram julgadas, falaram alguma coisa, foram julgadas, executadas por causa disso. Então, vidas passadas podem ser bruxas queimadas. Olha lá, já sei o que eu trago. Bruxas queimadas, perseguições religiosas, São pessoas que tiveram que fazer juramento de silêncio por algum motivo, foram reprimidas de alguma forma. Então, isso reflete para elas no chakra laríngeo. No chakra frontal, ou pineal, ou terceiro olho, são memórias de medo de ver a verdade, a visão ficar ali turvada, ou confusão espiritual, ou bloqueios intuitivos, porque em vidas passadas usou errado dons psíquicos. Vai ter gente reencarnando aí tudo meio nebuloso, Manipulação espiritual. Então foi o famoso que vendeu o tônico da juventude, Usou a espiritualidade aí só para ganhar dinheiro e enganar pessoas. Não usou com responsabilidade. Chakra coronário, a coroa da gente, são memórias de desconexão com o divino, de rejeição da espiritualidade, de descrença, de orgulho espiritual. Não é ser ateu, tá? Porque, sinceramente, gente, tem muito ateu aí que faz mais ato de generosidade do que cristão, nos dias de hoje. Conheço muito ateu, que são pessoas muito mais de confiança do que muito cristão que está por aí, do jeito que está a religiosidade no mundo. Mas pessoas que simplesmente, na sua descrença, tiveram uma frieza em relação a tudo que estava. Passaram igual um trator por cima
de todo mundo. Então, assim, isso pode refletir em vidas passadas para pessoas que abusaram o poder do sagrado, também que negaram a fé de alguma maneira, tá? Por isso que é importante limpar essas memórias dos chakras, porque isso vai fazer a gente liberar bloqueios energéticos, restaurar o fluxo nosso vital, reativar dons esquecidos. Gente, a gente não usa nada do que a gente tem de dom. Nada. Quanto dom que nós temos que a gente não ativa. Reativar também pra gente cura emocional, espiritual e alinhar, obviamente, o nosso ser com a nossa missão nesse momento, nossa missão de alma nesse momento. Como que eu vou saber se eu estou carregando memórias de outras vidas que estão ali me atrapalhando? Sensação de eu já vi isso antes, o famoso déjà vu ou déjà vu, né? Muito intensa. Eu já tive aqui, eu já falei com essa pessoa, já vivenciei isso. Repetição de padrão nos relacionamentos. Sai de um relacionamento tóxico, entro para o outro, e vou para outro, e vou para outro. Bloqueios persistentes em uma área da vida. Então, não flui tal coisa na tua vida. É um bloqueio persistente. Sonhos vívidos com épocas, culturas. Você estava lá assistindo uma novela de época e, de repente, você sonhou que você estava naquela época. Registrou a imagem no teu cérebro, obviamente, que você pode reproduzir através dos sonhos. Mas, de repente, você nunca viu aquilo, não faz ideia do que é aquilo e teve aquele sonho e foi para aquela época de alguma forma. Às vezes se vê até falando em outro idioma e entende tudo. Afinidade com idiomas, tradições, locais que você nunca conheceu. Eu falo que é uma saudade de um lugar que a gente nunca esteve nessa vida, que a gente não tem consciência de ter estado nessa vida. Atração por certos temas espirituais, filosóficos, místicos. São coisas que a gente não sabe explicar. Eu, quando criança, gente, eu tinha uma coisa com o Egito, sempre tive, continuo tendo, e depois fui entender a explicação. Porque tive 2 vidas lá. Mas, assim, eu tinha uma coisa que, para vocês terem uma noção, na 5ª série, eu tinha 11 para 12 anos de idade, eu, na feira de ciências da escola, eu defendi literalmente uma tese sobre mumificação e autópsia. Eu falava tudo sobre mumificação. Vai saber se eu era alguma sacerdotisa de Anubis, né? Então, assim, tudo sobre mumificação. Eu tinha uma coisa de fascínio, e tenho ainda com o Egito, fora do comum, né? Não é à toa. Não é à toa. Mas tá lá a memória que ficou de alguma maneira. Algumas técnicas de limpeza de vidas passadas podem nos ajudar. Então, regressão terapêutica com um terapeuta sério, por favor. Que não vai incutir imagem no teu cérebro. Mas que realmente você vai... Porque tem gente que incute imagem, tá? Para manipular por uma série de coisas. A apometria. Gente, a apometria ela é maravilhosa. A gente tem diversos tipos hoje em dia. A clássica, a clínica, a estelar, a apometria xamânica. Então, procurem um apômetra sério também. Pode ajudar você. A radiestesia, a mesa quântica. Tem mesas quânticas maravilhosas que a gente vai ver se o problema da pessoa agora é um reflexo de vidas passadas. Eu trabalho com várias delas. A gente tem instrumentos na mesa para verificar isso. Meditações guiadas. Eu vou fazer uma meditação para vocês. Técnicas que ajudem a gente a trabalhar o perdão, uma limpeza mesmo, para deixar o que tem inconscientemente até. Eu não preciso saber. Às vezes eu não ativei a memória, mas algum bloqueio está acontecendo. Então, eu faço aquele exercício exatamente para tirar o bloqueio. Né? Podem ajudar bastante. Tem muitas meditações maravilhosas. A importância do perdão, gente, do desapego, é fundamental. Porque em muitas vidas, nós fizemos, mas também recebemos. Nós podemos ter sido algozes e podemos ter sido vítimas. Para que a limpeza kármica ocorra, a limpeza dessas memórias também é essencial que o julgamento que a gente possa ter seja substituído por compaixão, por perdão. O perdoar a si mesmo, porque às vezes o que você vem, né? Você está preparado para saber que você foi uma pessoa terrível numa vida passada? Será que você aguenta esse tranco? Percebe que você não foi tão santo assim? Então, opa, tem alguma coisa, né, que você tem que maturar na tua espiritualidade para poder ter esse conhecimento. Por isso que a gente tem que se perdoar. Porque, ok, foi uma outra personalidade minha, já não sou mais assim.
aprendi de alguma maneira, estou aqui e vou ter a resignação de algumas coisas para poder entender que é um processo, né, de karma e dharma. Não processo de aprendizado, não processo de punição, hein? Por favor. Isso vai ser uma das chaves mais poderosas nesse processo todo que a gente enfrenta de memórias de vidas passadas. Vai dissolver correntes que estão ali invisíveis, literalmente, que vão manter essa alma presa, a nossa alma presa a esses padrões antigos. Além disso, através do perdão e do desapego, a gente cria uma necessidade de saber detalhes, mas não há necessidade de saber esses detalhes. Eu preciso me liberar, eu não sei nem do que, mas eu preciso me liberar. Eu preciso me desapegar, eu não sei nem do que. Eu preciso perdoar, não sei do que, mas o que eu preciso? Eu preciso que o meu caminho flua. Não interessa se é porque eu fui uma pessoa boa ou ruim, se eu tive pessoas boas ou ruins no meu convívio. Eu preciso que agora, nesse momento, no meu pertencimento de estar aqui, eu tenha a capacidade de que a minha vida seja em abundância para tudo. Que eu tenha livre, né, a minha questão material, emocional, espiritual, física, emocional, mental, enfim. Que eu consiga ter uma fluidez para a minha vida. Por isso, que não vá usar a tua racionalidade. Eu preciso saber em detalhe. Se eu fui Cleópatra ou escravo. Né? Eu preciso saber com detalhe. Então, não interessa o que eu fui, onde eu estive. O que interessa é... Eu tenho como liberar isso aqui? Libera. Libera para que a minha vida agora flua. O que acontece após uma limpeza? Então, vamos lá? Quando as memórias de vidas elas são liberadas e limpas, esses padrões negativos se dissolvem, os relacionamentos se transformam, o corpo físico apresenta curas espontâneas, a intuição se fortalece, o nosso terceiro olho se expande, outros dons se afloram, a clareza do nosso propósito aqui aumenta e, obviamente, que a paz interior vai florescer. É como se as partes adormecidas da alma, elas se voltassem ao nosso centro, permitindo que a gente acesse o nosso verdadeiro eu, a nossa essência. Ninguém foi gerado para ser ruim. De algum momento a gente pode ter se perdido aí no caminho, mas o caminho está aí para todos voltarem e seguirem. Bom, vou propor para vocês agora um exercício profundo para a gente acessar uma meditação do portal da alma, com o objetivo da gente acessar imagens, sensações ou intuições relacionadas a vidas passadas. Já deixo claro, já dou uma dica, né, que se nada surgir nessa primeira vez que você vai fazer esse exercício, insiste em fazer ele 3 a 7 dias. Vai estar aqui na live do Instagram, vai estar na live do YouTube da Vibe Mundial, no Instagram da Bruma Magias também. É só vocês assistirem ali de novo, vai onde está o exercício, refaz ele de 3 a 7 dias para poder gerar para você essas imagens. Isso é uma forma meditativa, então meditação é treinamento, né? Não é de um dia para o outro, não é milagre. A gente quer milagre para tudo, né? A gente quer tudo rápido. Então, assim, aqui é para a gente ter uma consciência, como eu falei, com responsabilidade. Então, é treino. Vamos começar? Então, onde você estiver, procura um ambiente um pouco mais calmo, se senta. Se você estiver no trânsito, deixa para fazer isso depois, né? Na hora que você estiver chegando aí num ambiente, que você possa ter um ambiente calmo, um local tranquilo, de preferência que tenha uma luz suave. Se você quiser fazer ao longo dos dias e até fazer um exercíciozinho, acendendo um incenso, colocando uma velinha, né, branca ou violeta, pode, mas não há necessidade disso. Uma música de fundo aqui, como o Jean colocou aqui, gostosa pra gente, também vai ajudar bastante. Gratidão, viu, Jean? Vai ajudar bastante. Fecha os teus olhos. Respira profundamente. Por alguns minutos, porque a respiração faz a gente acalmar, desacelerar nossa mente. Mentalmente, vamos colocar um comando aí para você? Mentalize, eu me abro com amor e segurança para acessar uma memória de vida passada. Que eu esteja pronto ou pronta para receber essa memória e que ela seja reconhecida e curada agora.
Imagine nesse momento uma porta dourada à sua frente. Você vai abrir essa porta. E através da porta, do outro lado da porta, você vai ver uma paisagem, uma construção, uma época, ou até pessoas. Observe os detalhes que você puder observar, como roupas, emoções, cheiros, aromas, sons. Permita-se sentir essa energia. Se surgirem emoções inesperadas, deixa elas virem, até que as imagens fiquem nítidas. Mas se for apenas uma sensação no seu corpo, deixa também. Tudo isso são formas da nossa alma se comunicar. Fique um pouco nessa imagem. Agradeça a sua alma, os seus guias, os seus mentores espirituais, os seus mestres, seus protetores. Agora você vai atravessar novamente essa porta imaginária, esse portal de luz. Respirar profundamente, retornando e abrindo seus olhos. Anota, tá? Anota. Nos 7 dias, deixa um bloquinho para você anotar conforme as coisas que você vai vendo. E depois, comenta tanto aqui na live do Instagram do Bruma Magias, quando terminar, o que é que você conseguiu ver. E também na live da Vibe Mundial, pelo YouTube da Vibe. Coloca lá o que você conseguiu ver, que eu respondo para você, tá? Alguns símbolos, arquétipos, eu respondo ali para você, tá bom? A dica, como eu falei, é você fazer mais, insistir mais no exercício, para que você tenha como objetivo a continuidade dele, tá bom? Agora, se você reteve alguma memória, vamos limpar? Vamos fazer uma limpeza? Consciente ou inconsciente, que pode ser desse exercício que a gente acabou de fazer, ou algo que você venha trazendo. Eu vou fazer uma ativação sensorial, tá? Com o objetivo nessa ativação de trabalhar a chama violeta do perdão, né? Vamos fazer um perdão acástico. O objetivo aqui é realmente transmutar traumas, culpas, pactos, dores, contratos, registros negativos, promovendo alívio mesmo, que ficou ali, e vamos fazer uma libertação espiritual. Gente, espiritualista que é espiritualista traz conteúdo para libertar, não para aprisionar. Pensem nisso, tá bom? Agora eu te convido para fechar novamente os olhos, se for possível para você nesse momento. Vamos respirar consciente, novamente um pouco. Inspirar profundamente pelo nariz. Soltar o ar pela boca bem devagar. Mais uma vez, inspire. Solte. Deixando a tensão sair com o ar. Última vez, respire fundo. E solte tudo que está pesando agora nas tuas costas, no teu coração. Imagine uma luz suave violeta, bem suave, de olhinhos fechados. Abra sua mente para visualizar essa luz violeta suave que está envolvendo você, todo o teu corpo, toda a tua psicosfera. Essa luz vai trazer para você aconchego, acolhimento, como se dissesse para você, tá tudo bem, você está seguro, você está segura. A luz vai envolver todo o teu corpo. E agora, dentro dessa luz violeta, repita mentalmente comigo, ou até em voz baixa, se você quiser. Esse é um exercício que a gente faz muito dentro do Ho'oponopono. Se você sentir algum tipo de dor, se você precisa de curas físicas que você não faz ideia de onde está surgindo os seus problemas, se você tem esses gatilhos que eu comentei, mentaliza. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou grata por
tudo que vivi, aprendi e estou pronto e pronta para deixar partir. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Você não precisa entender exatamente o que você está sendo curado. Às vezes a alma só precisa da permissão para soltar, para desapegar, para transmutar. Agora, essa luz violeta vai se tornando dourada. Vamos trazer uma energia crística aqui. Ela sela um momento, um abraço de luz, trazendo paz, trazendo leveza, trazendo presença. Respira mais uma vez profundamente, sentindo essa leveza se espalhando. E no seu tempo vai voltando devagarinho, abrindo os olhos, movendo um pouco o seu corpo. Você acaba de liberar um pedacinho de dor que talvez nem soubesse que carregava. Isso já muda tudo. Faz esse exercício depois, repete também ele como dica. Porque quando a alma solta, as coisas começam a fluir na vida. E a gente tem gratidão por viver o momento agora. E eu agradeço vocês e agradeço, a Vibe Mundial por a gente poder ser um canal para poder chegar até vocês e ajudar a liberar um pouquinho e trazer leveza. É um processo contínuo, gente. Não é uma cura mágica. Não é uma única vez. Então repitam, façam mais vezes. É um caminho de autoconhecimento. Então a gente tem que repetir aí. À medida que a gente expande a nossa consciência, novas camadas vão emergindo. As camadas da cebola, revelando pontos que antes estavam muito invisíveis e a gente pode resolver, colocar cada coisa em seu lugar. Lembra que você é mais do que pensar ser, Você não é o aqui e agora. Então, ao liberar o passado, eu renasço em mim. Eu sou livre, eu sou leve, eu sou inteiro. No presente que eu estou escolhendo viver, de alguma forma agora, tá bem? Quero deixar um convite para vocês muito especial. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem temos o resumão. Quarta-feira, pelo Instagram da Bruma Magias, temos live de oráculos para vocês às 9 horas da noite. E vou deixar um convite para um curso de formação que eu vou fazer agora dia 28, às 10 horas, síncrono online. Então, para você que está em qualquer canto do mundo, ou fora do estado de São Paulo, fora da cidade de São Paulo, acessa lá o brumamagias.com, me chama no 11 989137777 para vir fazer esse curso. É um curso, gente, se você precisar se libertar de bloqueios emocionais, traumas ancestrais, padrões repetitivos que afetam principalmente a vida afetiva e emocional. Vem para participar desse curso, que é o curso de formação em cura geracional uterina. Ele não é só para terapeutas. Ele também é de formação, mas ele é para quem quiser trabalhar as suas emoções de alguma forma. Ele está em 3 módulos. O módulo 1, que vai acontecer agora dia 28, sempre no último sábado de todos os meses, onde você vai aprender o que é cura geracional uterina, trabalhar o sagrado feminino, a ancestralidade feminina, a memória celular. Nós falamos sobre memória de outras vidas, a memória celular. Vamos fazer um diagnóstico aí do que é que está atrapalhando tua vida emocional, em forma também de meditação. Vamos ter rituais em honra à energia, feminina, protocolos de tratamento. Temos um mapeamento de padrões ancestrais nesse campo nosso. E muitas técnicas, como uma mandala terapêutica, radiestesia focada nisso, protocolos focados nisso muito, muito profundos e cura da linha do tempo de 7 gerações anteriores a nós e 7 gerações que virão posteriores a nós para curar. Trabalhando arquétipos, principalmente das 13 abuelas, as 13 avós, aí, arquétipos xamânicos bem interessantes. E é uma aula com muita prática, não é só teoria. Vocês vão ter apostila, vocês vão ter certificação. Vão ter também alguns bônus. Tem um grupo de WhatsApp, onde vocês vão ficar ali para a gente discutir, fazer rodas de curas femininas maravilhosas, tá bom? Então, dia 28, agora de junho, às 10 horas da manhã, sábado,
Mais informações pelo 989137777 ou pelo brumamagias.com. Semana que vem voltamos com a Bruxa Tá Solta, com o resumão astrológico de julho. Venha, porque vai ter Mercúrio retrógrado e outros planetinhas e muito mais. Beijos mágicos, gratidão por hoje, gratidão Vibe Mundial, gratidão Jean. Até mais, gratidão a vocês. Você acabou de ouvir